Olá, amigos do jornal O Grito. Dando continuidade às entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos na última eleição, o nosso entrevistado de hoje está no seu quinto mandato como vereador, foi presidente da Câmara em 2002, é pioneiro. Nosso entrevistado é Clauber Morlé. Quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, a você que está nos ouvindo através deste momento ímpar na nossa cidade, principalmente por esse meio de comunicação, Jornal O Grito, que fará nos próximos dias 30 anos de informação, de credibilidade, mas de respeito para com todos aqueles que acreditam ainda na imprensa. Eu fico feliz, Lander, de estar aqui diante de você para poder falar um pouco da nossa história de vida, de igreja, de família, de profissional, de empresário, de pai de família, mas principalmente de cidadão dessa cidade que me acolheu em 1976, exatamente no dia 16 de dezembro, quando chegamos aqui com minha mãe, meus irmãos, na SQ11 quadra 3, para poder morar nessa cidade. E nós somos da época que Cidade Ocidental tinha uma linha de ônibus que levava de manhã para Brasília e trazia no final do dia. E nós crescemos nessa cidade em todos os aspectos, vendo cada rua, cada bairro, cada fazenda, cada segmento crescendo e crescendo com muita propriedade. Eu fico feliz de estar aqui hoje para poder ajudar e contribuir, informar a nossa cidade, os nossos moradores. Clauber, antes de falarmos sobre política, poderia falar um pouco da sua trajetória em Cidade Ocidental? Conforme eu havia falado, né, a nossa chegada em 76 nos traz para cá para viver a nossa vida e crescer em todos os sentidos. Eu me tornei político, efetivamente, participando na vida pública, a partir da emancipação, quando nós pertencíamos à Lusiânia. Nós tentamos, junto com Novo Gama e Valparaíso, Cidade Ocidental foi a única cidade naquela época que conseguiu a emancipação. E de lá para cá a gente vem trabalhando efetivamente e politicamente para a cidade. Mas politicamente, direta e indiretamente, nós começamos a militar, foi na campanha do prefeito, então prefeito Plínio Araújo, e da Joana Dark, quando nós ajudamos ela a se tornar vereadora, uma pessoa do bem, uma pessoa que tem um serviço prestado, e nós saímos a caça dos votos do eleitor e mostrar a necessidade de ter pessoas do bem. Naquela oportunidade, a Joana foi eleita pelo PMDB, pelo então PMDB, e o nosso prefeito Plínio Araújo não ganhou a eleição. Mas 4 anos depois, nós continuamos o trabalho, nós continuamos juntos, e o prefeito Plínio me convidou para fazer parte diretamente do processo eleitoral, do qual eu disputei a primeira eleição de vereador no ano 2000. A minha carreata eu fiz com 3 carros, um Chevette, um Fusca e um Gol quadrado, ou um Passat, eu não lembro exatamente. E saímos vitoriosos com 239 votos naquela eleição pelo então partido PPB número 11, que hoje faz parte do nosso prefeito da nossa cidade. Qual a sua ligação com a Igreja Católica? A minha ligação com a Igreja Católica hoje é uma ligação muito forte. Foi lá que eu conheci um Jesus que cura, que salva e que restaura. Em 1996, quando eu fui convidado para fazer um encontro de casais com Cristo, eu e minha esposa, ela grávida do meu filho do meio, e de lá nós tivemos uma experiência muito pessoal com Jesus Cristo, onde eu precisei ser batizado, fazer a primeira Eucaristia, fazer a crisma, receber o sacramento do matrimônio. E de lá para cá a nossa história vem crescendo em matéria de espiritualidade, mas principalmente de serviço. Eu sou ministro da Palavra e da Eucaristia licenciado, eu sou membro da pastoral e ex-coordenador da pastoral do batismo, eu sou ex-coordenador da Capela Rainha da Paz no Ocidental Parque, onde eu aprendi muito com aquelas pessoas que lá estão. Eu faço parte da liturgia. Esses encontros que tem de jovens, adolescentes, dependentes químicos, casais, nós somos uma das pessoas que somos um dos fundadores. E nosso trabalho é muito grande. Eu sou da liturgia, eu faço parte, enfim, efetivamente do serviço como leigo, sendo leigo da Igreja Católica para poder servir e evangelizar as pessoas, além de ser catequista e evangelizador na comunidade São José, na paróquia Santo Antônio, para adultos que estão voltando para a igreja, e na comunidade terapêutica Primeiro Passo para a Vitória, onde nós temos 22 residentes que estão tentando superar o vício e as drogas que vêm destruindo as famílias.
Você disse que foi influenciado pelo Plínio, né, a entrar na política. Mas por que ser candidato a vereador naquela ocasião? Naquele momento, quando eu comecei a militar, né, quando eu comecei a fazer parte efetivamente da política, e a política, ela praticamente, os movimentos sociais nasceu dentro da Igreja Católica, eu recebi na minha casa 2 frades franciscanos para um bate-papo, o Frei João Benedito, que hoje está na eternidade, voltou para a casa do Pai, e Frei Romilson, vascaíno, pessoa do bem, foi meu catequista, foi nosso pároco, e hoje, se eu não me engano, está no estado do Tocantins, cidade, estado natal do qual ele nasceu. E eles me mostrou a necessidade da pessoa do bem fazer parte da política. E desse lado, quando me mostrou, eu verdadeiramente aceitei o convite do Plínio Araújo para ser candidato a vereador, mas com incentivo também e da necessidade das pessoas do bem fazer parte. E eu quero convidar você que está nos ouvindo, você que se sente apto, você que se sente em condições de nos ajudar, participe efetivamente da política da nossa cidade, do estado e do Brasil. Precisamos de homens e mulheres do bem para juntos construir um futuro melhor e uma cidade melhor, um estado melhor para as nossas cidades, para as nossas crianças, para as nossas famílias. Eleito vereador em 2000, você assumiu em 2001. No seu primeiro mandato, quais as principais ações que beneficiaram a população? O meu mandato, hoje ele atinge uma marca, né? Talvez, se alguém tiver alguma dúvida, é só buscar nos anais da Câmara Municipal, nos protocolos. Quase 1000 solicitações diretas e indiretamente ao Poder Municipal, ao Poder Estadual e aos órgãos competentes federal para poder atender a necessidade dos nossos munícipes. As ações desse vereador são ações de solicitações, de pedidos, de requerimento, de projeto de leis. Entre elas tem a criação do pedido do nosso INSS, dos CIOPs, da Companhia Independente, dos postos de saúde nos bairros, dos postos de saúde na Superquadra, dos asfaltos e infraestrutura que tem nos nossos bairros, do esgoto que hoje tem no Central Park, essa ampliação das escolas, ampliações das redes elétricas, paradas de ônibus, coleta de lixo, meio-fio, galeria de águas pluviais. O nome do vereador Cláudio hoje está em cada cantinho deste município, que tem uma circunferência de 384 km², que cabe dentro 7 Valparaíso ou 7 Novo Gama. Então, a cidade central ela cresceu muito em relação a tudo isso. Mas a maior marca desse vereador, na sua simplicidade, foi o mandato do qual foi ortogado como presidente. Naquele ano, foi o único vereador, até aquele momento, eleito com 9 votos, por unanimidade. E, graças a Deus, nós conseguimos conduzir a Câmara com muita sabedoria, junto com os vereadores que lá estavam, quando me credenciaram aquela responsabilidade. E eu fui eleito, naquela oportunidade, o melhor presidente de Câmara do estado de Goiás, superando Formosa, Lusiânia, Caldas Novas, Itubiara, Goiânia, Aparecida, Rio Verde. E eu fui homenageado em Belo Horizonte, na capital de Minas, né? E lá eu pude levar minha mãe, meus irmãos. A empresa ofertou tudo que eu pudesse ter direito a uso. A única coisa que eu peguei deles foi a passagem de ônibus, quando eu fui para minha mãe, para minha esposa, para os meus filhos. E nós ficamos hospedados na casa da minha irmã. Não pagamos táxi, não utilizamos hotéis, não. Muito pelo contrário, isso foi tudo custeado por eles. Então a nossa marca, ela vem trazendo serviço prestado. E era o auge da aplicação da lei de responsabilidade fiscal. Eu tenho certeza que todos aqueles que decidiram entrar na vida pública colocam a sua vida e seu CPF em xeque. E hoje, graças a Deus, eu tenho a condição de disputar qualquer cargo eletivo, mas principalmente ter a cabeça erguida. Porque você servir a sociedade hoje é muito fácil. Quando você tem Deus no coração, quando você tem uma família, quando você tem amigos que te apoiam e te faz executar. E as nossas marcas estão estampadas nos 4 cantos do nosso município. Cláudio, pegando carona nessa questão de presidência, não é porque eu estou na sua frente, não, mas eu acompanhei de perto, né, durante o ano 2002, quando você assumiu a presidência da Câmara, e arrisca dizer que você foi um dos melhores presidentes que aquela casa já teve. Falando nisso, quais os principais desafios que você enfrentou naquela época? Gerir uma Câmara com 9 vereadores, uma Câmara que não tinha condição de receber as pessoas para atender. Nós conseguimos
reformar a Câmara Municipal, criar 4 gabinetes, protocolo, CPD, arquivo, reformar o carro, dar condições para que os vereadores pudessem exercer o seu mandato. E naquela oportunidade, o nosso duodécimo era 45 mil fazendo a correção. Pedi 30 mil emprestado para o prefeito, ele me antecipou, o prefeito Menino Araújo. Fiz todas essas reformas e eu fiquei durante 6 meses trabalhando exclusivo com 40 mil reais. Atendendo 9 vereadores, atendendo os funcionários, atendendo a sociedade e levando até o povo as sessões itinerantes, para que o povo pudesse verdadeiramente conhecer o parlamento. Uma vez por mês nós adentrávamos nos bairros através da estrutura da prefeitura, cedido uma escola municipal, e levávamos o parlamento itinerante para que pudéssemos ter um contato mais próximo com cada cidadão da nossa cidade. Por falar em sessão itinerante, é algo que acontecia muito naquela época e hoje não acontece mais. E sabemos, gente que frequenta a Câmara, sabemos que a Câmara ela não tem o apelo da população, né? A população, enfim, não dá muita atenção a isso, não comparece às sessões e tudo mais. Você não acha que está na hora de mudar isso? O que pode ser feito para mudar essa realidade? Nós temos um povo em Cidade Ocidental muito ordeiro, muito sincero, muito confiante. Ele ortoga ao vereador a sua representatividade para que possa ser a voz, o ouvido e os olhos deles no parlamento. A não participação efetiva hoje da comunidade, a gente subentende que primeiro é a falta de tempo de quem nos elege, porque as sessões são realizadas nas manhãs, né, os 6 primeiros dias úteis de cada mês, às 9 horas, no plenário Arnaldo Vieira. Mas quando eu cheguei, as sessões eram realizadas à noite. E a participação também era pouca, porque o povo já chega cansado, são 4 horas de transporte, é uma fadiga, tem faculdade, tem família, tem igreja, e realmente a participação é muito pouco. Mas a gente quer acreditar que através da mídia nós vamos conseguir chegar em cada lar da nossa cidade para informar verdadeiramente os eleitores do que está acontecendo. Hoje, a participação presente ou não presente do eleitor não é desculpa para que o vereador exerça a sua função. E nós estamos sim atentos, estamos vigilantes, estamos prestativos ao eleitor. Porque nessa eleição, dos 15 vereadores que foram eleitos, esse vereador que vos fala atingiu uma marca histórica. Teve 143% de aumento em relação de aceitação ao eleitorado na eleição passada. Ou seja, eu fui ortogado novamente ser vereador pela 5ª vez e tive a maior votação expressiva em relação à aceitação parlamentar dentro do nosso município. Falando sobre esse aumento de votação dos vereadores reeleitos, você foi o que atingiu a maior votação. A que você atribui isso? O carinho, o respeito, a lealdade, a sinceridade para com o eleitor. Nós não podemos brincar de ser político. Eu não sou vereador, eu estou vereador. Eu sou católico apostólico romano. Agora, eu quero sim que os nossos irmãos se sintam convidados a nos acompanhar e também nos sugerir. As críticas servem para nos ajudar e nos ajudar muito. Eu trago aqui um levantamento dos vereadores eleitos. Nós temos vereadores dessa legislatura que gastou no custo do voto R$ 3,53. Mas eu tenho vereadores que gastou na sua eleição para conseguir um voto R$ 44,70. A discrepância é muito grande, quase 12 vezes mais do que o que gastou menos. Eu, por exemplo, cada voto conquistado, matematicamente falando, custou R$ 16,90. Ou seja, nós temos condições de fazer uma eleição limpa, verdadeira, sem precisar propor o ódio, a raiva, a chateação, o futrico, o fuxico ao eleitor. Porque eu tenho tanto para falar de mim que eu não tenho tempo para falar dos outros. Então, nesse sentimento, faz com que o eleitor se sente seguro em nos credenciar, em nos conhecer e nos apoiar num projeto vindouro, num projeto do qual nós acreditamos que é servir o nosso povo da nossa cidade e sempre estar à disposição daqueles que nos acolhem, com sorriso, com choro, com lágrimas, com abraço, mas que sabe que verdadeiramente tem uma pessoa do bem ao seu lado para poder ajudar nas suas angústias.
Cláudio, você reside no bairro Parque Nápoles, que assim como os demais bairros ainda carece de uma maior atenção por parte do poder público. Nos próximos 4 anos, o que você planeja para proporcionar maior qualidade de vida para esses bairros? Eu moro no Parque Nápoles desde 1992, foi quando eu adquiri a minha primeira casa, com o recurso quando eu peguei da rescisão do então Banco Bradesco, quando eu saí. Comprei uma casa para minha mãe, comprei o meu lote, construí a minha casa e lá eu moro há 32 anos, no mesmo local, no mesmo espaço, tenho uma esposa, 3 filhos, mesmo cantinho. O que nós precisamos entender? É que Cidade Ocidental cresceu muito. Nós já estamos atingindo aproximadamente 100 mil moradores, segundo o IBGE, mas nós temos aproximadamente 48 mil eleitores. A ideia é continuar trabalhando muito. O Parque Nápoles hoje está recebendo investimento do poder público a cerca de 30 milhões de reais, onde será construída uma ponte que liga o Nápoles A com o Nápoles B. A empresa que lá está consertando alguns problemas que está dando por conta do serviço prestado. Esse serviço tem 5 anos de garantia, é uma empresa séria, da qual tem mais de 50 anos prestando serviço no Brasil. E essa empresa está consertando. A vida útil do que o investimento está sendo feito passa pelo cuidado de cada morador. E Cidade Ocidental precisa verdadeiramente entender que nós temos alguns setores para que seja colocados lixos, a coleta de lixo. Nós temos o único município que tem aqui um aterro aqui que pode acolher, é a Cidade Ocidental, que acolhe até o aterro, o lixo urbano de Valparaíso. Então, nós precisamos melhorar muito. Temos a Escola Hélio Jones Branquinho, estamos verdadeiramente focados para que seja reformada nessa próxima legislatura, por conta de uma empresa que ganhou a licitação, não conseguiu fazer a obra. Temos o posto de saúde que está depredrado, precisa de uma reforma, está sendo feito, já era para ter sido feito, né? A reforma, mas aconteceu alguns imprevistos, mas nós temos certeza que na próxima legislatura nós vamos dar condições, não só ao Parque Nápoles, como o Parque Araguari, que no governo anterior federal não assinou o PAC, no governo atual federal já foi assinado o PAC, e nós estamos aguardando nos próximos meses a concretização da Caixa Econômica para liberar a licitação para que seja feita a infraestrutura no Parque Araguari 1, Araguari 2, que recebe uma escola deste vereador com o nome Sueli Maia, que viu nós crescer nessa cidade. Uma escola, uma creche que atende hoje quase 100 famílias. Ou seja, o pedido deste vereador hoje é o orgulho daquela sociedade que acreditou no passado na gente. A iluminação pública de LED, a pracinha que está sendo feita, ou seja, o vereador Cláudio tem olhado para todos os bairros, desde o ABC ao Nápoles B, desde o Nápoles do Araguari 2 ao Parque Estrela d'Alva e o Parque o São Mateus, porque precisa verdadeiramente de atenção. Parque Nova Friburgo, os demais bairros. Nós estamos atentos a todas as dificuldades. Cláudio, Cidade Ocidental está próximo de completar 50 anos de vida, de história, de fundação. E nós somos da década de 70, né? E um dos problemas daquela época era a questão da falta d'água. E hoje, 50 anos depois, Cidade Ocidental ainda continua sofrendo com isso. O que você tem a falar? Qual é a sua proposta? O que pode ser feito para que essa situação melhore de uma vez por todas? Eu costumo dizer, Landa, que meus cabelos ficaram brancos, né? Os seus caíram. Nós somos pessoas milenar. Chegamos aqui na década de 70, no milênio passado. Então, nós acreditamos que tudo que está sendo feito hoje está sendo feito com forma planejada. Naquela oportunidade, a então construtora, junto com a empresa, ela projetou a captação de água de Cidade Ocidental. E quando nós éramos meninos, nós tomávamos banho num canão próximo ao espelho d'água velho que tem no Lago Jacob. Final do dia nós ia para lá tomar banho porque a Cidade Ocidental não tinha água. Ela foi feita uma captação para atender 100 mil moradores. Hoje a captação de Cidade Ocidental atende Cidade Ocidental e Valparaíso com quase 200 mil habitantes. Tem uma captação do Corumbá próximo ao Boi na Brasa, o antigo Boi na Brasa, Atacadão, que é a empresa que hoje faz aquele consórcio, que administra aquele consórcio, é a Saneágua. Ou seja, Cidade Ocidental hoje, se tiver uma empresa privatizada, vai ter que comprar água da Saneágua. Nós queremos que a Saneágua preste um serviço de excelência para o nosso consumidor,
para os nossos consumidores. Hoje, infelizmente, não é os funcionários, mas é preciso se organizar e fazer com que o dinheiro que se arrecada em Cidade Ocidental seja investido em Cidade Ocidental. O dinheiro que se arrecada em Cidade Ocidental da Saneago está sendo investido em outros municípios. Se você entrar no Parque Nápoles, o poder público está investindo 30 milhões. Mas as ruas já estão todas rasgadas pela Saneago. Se você entrar aí, nos outros bairros, estão tudo rebentado, porque a Saneago, ela está realmente, não estou entendendo o que está acontecendo, não quero entrar no mérito, que é uma estatal, mas ela vem prestando um desserviço à nossa sociedade. Estamos atentos, estamos cobrando. O que nós exigimos é que a Saneago nos trate com respeito. Temos excelentes profissionais, temos excelentes pessoas capazes de atender. Exemplo muito claro, Cidade Ocidental, com 100 mil habitantes, criado uma estação de tratamento na década de 70, a Saneago não tem uma bomba reserva no seu almoxarifado para atender nós. Quando queimou, foram em Lusiânia, não tinha em Lusiânia, tiveram que buscar em Goiânia. Trouxe a bomba por conta de uma Equatorial que foi privatizada, hoje presta um serviço completo no estado de Goiás, na América do Sul, e os brasileiros vêm sofrendo com essa empresa, e ela não tinha uma bomba para repor, uma bomba de reposição para atender os nossos consumidores. Ou seja, está uma ingerência e precisa ser olhada com os olhos, com bons olhos. Estamos fazendo gestão, estamos cobrando, estamos buscando para quem é de direito, para que nos ajude. Nós sabemos da preocupação do pai de família, da mãe de família, mas nós sabemos que nós somos capazes, juntos, de resolver o problema da Saneago em nossa cidade. Glauber, você é a favor da Tribuna Livre? Recentemente eu estive no memorial, né, ali na SQ11, e eu entrei na sala política, né, destinada à história política da nossa cidade. E lá tem muitas personalidades, uns nos deixou, outros estão conosco, outros estão nos ajudando na atual administração e outros, afim, estão contribuindo para o crescimento ainda da nossa cidade, sendo produtor, comerciante, sendo aquela pessoa que estende a mão à nossa sociedade. Mas eu vi lá o então, né, querido Manuel Vitor Neto, nosso netinho do PT, do qual ele é sogro do atual vereador Frank, do qual ele levou para nós aprovamos a tribuna livre naquele parlamento. O regimento interno da Câmara, que precisa ser reformulado, junto com a lei orgânica, que precisa ser feito o mais rápido possível, uma revisão, porque ela foi promulgada pelo primeiro presidente da Câmara Municipal, Luiz Vieira. Ela precisa realmente ser modificada, e eu tenho certeza que nessa legislatura nós vamos fazer. Não permite que o cidadão ele utilize a tribuna para falar, mas ele tem autonomia de procurar o vereador, levar e o vereador ser a voz dele na tribuna, no microfone, fazer ecoar a voz dele no município. Agora, pode ser feito da seguinte forma: encerra-se a sessão, os vereadores que quiserem permanecer e o cidadão, através da autorização e do convite a pedido através de protocolo na Câmara Municipal, se quiser utilizar, e o presidente entender que é possível, no final da sessão, se os vereadores quiserem permanecer, o cidadão pode utilizar a tribuna e falar as suas alegrias, as suas tristezas, as suas decepções, as suas angústias, mas principalmente nos criticar, porque aquele que é sábio, ele recebe uma crítica com muito respeito e principalmente para o crescimento seu político, social e pessoal. A Câmara Municipal renovou quase 60% dos vereadores, né? E o que a população pode esperar desses vereadores nos próximos 4 anos? Essa legislatura vai se encerrar em dezembro, deixando alguns companheiros valorosos, pessoas que são verdadeiramente compromissadas com o povo da nossa cidade. Tem compromissos com seus segmentos, posso até citar um dos. Pastor João Lázaro, pessoa do bem, pessoa compromissada, pessoa séria. Né? Mas ela traz agora, nessa próxima legislatura, pessoas com conhecimentos jurídicos, que vai nos ajudar muito. Nós temos 4 vereadores que estão chegando, são formados em direito. Isso vai nos facilitar muito a vida. Eu quero aprender com cada um deles. Eu quero estar lá aprendendo com um vereador mais novo, com um vereador que tem um OAB, com um vereador que vem com o cuidado que ele tem com os nossos animais, com o vereador que tem o tato para poder gerir o lado político. Eu quero aprender. Eu estou lá no 5º mandato
para aprender com cada vereador e sei que podemos nos ajudar. É uma forma de poder a sociedade receber em trabalho, em resultado, a ajuda que esses vereadores podem nos dar. Porque o parlamento, eu tenho certeza que vai continuar unido. Nós somos 14 vereadores e uma vereadora, pessoas do bem, escolhida pela sociedade através do voto direto, através da democracia. Mas são pessoas que verdadeiramente estão dispostas em ajudar. E eu quero aprender com cada um deles. E o que você espera do governo Lulinha e o que você espera da relação, né, entre os poderes executivo e legislativo nos próximos 4 anos? A Câmara Municipal, o Poder Legislativo, é o combustível do Poder Executivo. O Poder Executivo é um carro. Se não tiver o combustível, o carro não vai andar. Então, eu tenho certeza que os vereadores que lá estão, incluída a vereadora, vão ajudar naquilo que for possível e impossível a condução do governo Lulinha, do qual, no mês de março desse ano, eu fui o primeiro vereador, o primeiro detentor de mandato de cargo público no município a declarar abertamente apoio ao Lula, por acreditar na pessoa, na seriedade, no carinho, na lealdade, no respeito e no compromisso para com todos dessa cidade. Mas eu tenho uma relação muito particular com o Lulinha. Nós fomos vereador junto no passado. Então isso nos credencia hoje ter uma intimidade próxima de dizer aonde está errando, próxima de dizer onde podemos corrigir, próxima aonde podemos sorrir junto, próxima aonde podemos chorar junto. E o Lulinha tem aberto muito o seu coração nesse sentimento. Eu quero acreditar, sim, de uma parceria fiel, sustentável e democrática para a continuidade do trabalho que está sendo feito em nossa cidade. Terminada a eleição municipal, né, a qual Lulinha foi eleito, as atenções agora estão voltadas para a eleição da Câmara Municipal. Cláudio Morlé é candidato a presidente da Câmara ou não? O vereador Cláudio Morlé traz consigo 5 mandatos. Né? Traz uma lealdade, é conhecido como o homem da palavra. Após dar a palavra não tem curva. E se caso tiver, nós vamos sentar e abrir uma discussão para que a gente possa tentar chegar no consenso. O vereador Cláudio Morlé está à disposição de um grupo de vereadores que queira verdadeiramente nos ajudar. O parlamento, lembrando que ele tem uma vida própria, independente, mas ele precisa, e tenho certeza que a gente tem condição de nos ajudar, que todos cheguem num consenso e digam quem pode representá-los. Hoje nós temos valorosos nomes capazes de representar. Né? Tem pessoas que estão chegando, tem pessoas que já estão no mandato e são capazes de conduzir o poder legislativo. Lembrando que a condução ela não pode ser de forma agressiva para poder puxar, esticar e confrontar. A composição, o respeito, porque a comissão da Câmara ela não é só parte da mesa diretora. Nós temos comissões permanentes que precisam de pessoas que verdadeiramente estão interessadas em ajudar o município para que essas comissões façam tramitar todas as matérias que lá estão para ir para o parlamento. Hoje a Câmara Municipal não depende simplesmente só da mesa diretora, mas ela tem as comissões que faz o Poder Legislativo funcionar. Eu estou à disposição do meu grupo político. Nós somos 3 vereadores da base, nós temos 2 vereadores que estão sim nos ajudando, porque são vereadores e chegaram forte, chegaram com uma votação expressiva, chegaram na humildade, estão à disposição para nos ajudar. Assim como todos estão para me ensinar, eu quero aprender também. Somos 15 vereadores, sendo 14 homens e uma mulher dispostos, juntos, poder chegar no consenso e fazer com que aquela pessoa melhor possa conduzir a Câmara Municipal. Passada a eleição municipal, vem a eleição de presidente da Câmara, vem depois a eleição de deputado, né, estadual. E já tem alguns movimentos, né, de alguns pré-candidatos e tudo mais. Cidade Ocidental já está apta a ter o seu deputado ou isso é uma utopia ainda? Não, Cidade Ocidental ela tem contribuído muito com as eleições estaduais. Tanto é que nós temos deputados da região que, se não fosse a votação de Cidade Ocidental, não teria sido eleito. E que, infelizmente, não estão correspondendo a esse chamado que foi feito para que nós pudéssemos ajudar e ele simplesmente
virou as costas. Eu, pessoalmente, estive no deputado Wilde Cambão, é uma pessoa do bem, uma pessoa que mora aqui do lado. Ele tem feito um serviço muito grande, não só para o Estado Ocidental, tem direcionado muito recurso para a cidade ocidental, para a região do entorno. Foi líder na Assembleia de 41 deputados, é um homem do bem, uma pessoa que realmente ele vem prestando um serviço de qualidade para a sociedade de cidade ocidental, é credenciada. Agora, a cidade ocidental ela tem capacidade. A única coisa que nós temos que fazer, isso é fato e de direito, deixar o ego de lado, a vaidade de lado. Nós temos condições? Temos. Mas será que todos os grupos políticos estão dispostos em escolher um único nome para representar a nossa cidade? Será que a sociedade organizada vai estar disposta em abraçar um único nome? Então, nós temos capital político, temos conhecimento, temos pessoas do bem. Só depende de você, que está nos ouvindo, acreditar que somos capazes. Mas lembrando, meu caso, eu moro no Parque Nápoles há 32 anos. 5 vezes vereador dessa cidade, morando no mesmo lugar, no mesmo endereço. Eu não sou vereador do Nápoles, eu sou vereador do município da cidade ocidental. O deputado estadual que mora em Lusiânia e que mora em Valparaíso, ele é deputado do 246 municípios do estado de Goiás. Então, nós temos que entender que é uma demanda muito grande, mas nós temos que olhar para dentro de nós e observar que o serviço, quando ele é praticado, ele é feito de forma orgânica e de forma local. O deputado Wilde Cambão, do qual eu quero continuar apoiando, quero continuar levando o nome dele, porque é uma pessoa do bem, ele tem nos atendido em todos os aspectos. Eu trago aqui 2 documentos, um solicitando 220 mil reais para o Colégio Militar, o CO, atendeu prontamente. Estou pedindo para ele aqui 100 mil reais para a compra de bolsa de colostomia, que o governo federal não atende a atenção básica dos nossos municípios no Brasil, que o município não dá conta de arcar. E o deputado Wilde Cambão acolheu, conforme está aqui, mandando 100 mil reais para comprar essas bolsas de colostomia para atender o nosso povo. Então, qual é a dificuldade? Se Cidade Ocidental tiver um projeto político para que seja feito verdadeiramente algo que venha suprir a nossa necessidade de morador, com certeza nós teremos um amadurecimento político nisso. Mas nós precisamos olhar muito à frente. Acabou uma eleição municipal, não estamos ainda aguardando o resultado de uma prestação de conta para poder ser diplomados, para poder tomar posse e discutir uma presidência no ano pré-eleitoral de ano estadual. Ou seja, é cada dia subir um degrau de cada vez e vencer os nossos gigantes, que é a vaidade, que é a avareza, que é o sentimento, muitas das vezes, que a gente tem para resolver as coisas de imediato. E as coisas políticas não se resolvem de imediato. Elas se resolvem através de um bom diálogo, de uma boa discussão. É muito prematuro algumas discussões nesse momento, mas é salutar, é respeitável, é democrático, mas tem que ter muita sabedoria para poder conduzir toda uma situação que ainda vai acontecer no futuro. Por exemplo, quem me conhece sabe, eu sempre tenho esse costume de dizer, meu pai era alcoólatra, deixava-nos passar dificuldade, problemas, mas um dia ele chegou em casa e até 3 horas da manhã me chamou. E quando eu saí para vender meu carrinho de picolé, ele não tinha acordado mais. Você é testemunha, você lembra disso? Então, o futuro ele é muito distante. O amanhã é muito distante. Nós temos que resolver hoje o nosso problema. Hoje, um dia de cada vez. O futuro pertence a Deus. A palavra de Deus diz assim, do pó eu vim, para o pó retornarei. Eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. A palavra de Deus diz assim que toda autoridade ela é constituída por Deus. E muitos, em vez de se tornar autoridade, se tornam autoritários e se perdem, se distanciam, se limitam a abraçar o povo, estar presente. Hoje, você ser um cidadão do bem é você estar como pastor, estar como delegado, estar como padre, estar como enfermeira, como empresário, como pai, como mãe de família, como pescador. Hoje você ser uma pessoa do bem, você ser um político. Você não precisa verdadeiramente fechar os olhos para aqueles que te ajudaram, porque eu não tenho voto. Eu tive 239 pessoas que acreditaram. Eu tenho um título de eleitor,
mas eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho conhecidos, eu tenho segmentos, eu tenho pessoas que verdadeiramente entendem que este vereador é o mesmo, antes, durante e depois. Isso já se vão 5 mandatos morando no mesmo lugar. Bom, vamos polemizar um pouquinho? É seu jeito. Cláudio, dos vereadores atuais, você pode dizer que é o mais experiente, né? Que vem desde lá de 2001 até hoje na Câmara Municipal. Ficou um período fora, mas depois retornou. E você acompanhou de perto, né? Tanto o governo de Antônio Lima, governo de Mauro Abadia, governo de Plínio Araújo, Alex Batista, Gisele e Fábio Corrêa. Sem ficar em cima do muro, qual desses governos você fala, não, esse aqui foi o que se destacou mais? Todos eles eu participei de forma diretamente, alguns indiretamente. Disputei 7 eleições, 2 suplências, saí vitorioso em 5. Eu digo que eu não perdi eleição de vereador. Eu deixei de ser vereador quando eu adquiri 516 votos. O que eu percebo dentro da sociedade? Que cada um tem a sua contribuição dada. O primeiro foi lá, deu nome, cuidou, zelou, criou a independência. O segundo vem mantendo, o terceiro vai, o quarto vai mantendo aquilo que está sendo feito. Eu percebo, e outra sem contar, que conforme a arrecadação vai aumentando, as obras vão acontecendo, mas eu confesso a você que tivemos vários erros no passado. Esses erros nos ensinou administrativamente a necessidade de gerir o recurso com responsabilidade, a necessidade de olhar e perceber que aquele recurso precisa verdadeiramente ser aplicado. Eu quero acreditar que o prefeito Lulinha, que vai assumir no próximo ano, vai dar continuidade ao que está sendo feito e nós vamos estar vigilantes ajudando. Por quê? Se você pegar a cidade ocidental na arrecadação do ano 2000, 96, a primeira prefeitura, 97, 92, ela praticamente quadriplicou. Nós temos um orçamento de quase 350 milhões. Mas é um orçamento que não quer dizer que tem 350 milhões em dinheiro em caixa. São previsões orçamentárias que o governo federal manda através de arrecadação do ano anterior. Nós temos uma série de fatores que contribuem. O governo atual vai fechar quase 200 obras. Fato. Manter essas 200 obras, o Lula tem que ser bom. Se ele sair depois disso, ele tem que ser muito bom. Se ele inventar o arroz com feijão, ele tem que ser melhor do que isso. Mas nós tivemos muitos ganhos, né? Nós vamos ter um viaduto aqui que vai interligar o Nápoles B com o Jardim Planalto. Nós vamos ter um viaduto que vai interligar o Mossoró com a Etapa E no Valparaíso. Nós vamos ter um viaduto que vai interligar a Nápoles A com o Nápoles B. Nós temos hoje uma realidade no Estrada Parque que nós temos uma saída que está indo para a BR-040. Nós temos a interligação da rodovia Diogo Machado, GO 521, que interliga a BR-040 ao distrito do Jardim ABC, conseguida através do nosso deputado Wilde Cambão, militada pelo atual prefeito. Então, hoje nós temos condição de continuar crescendo. Cidade Ocidental, hoje, entre os municípios, é a que tem mais potencial de crescimento ordenado, porque as leis, a forma que está sendo conduzida, está sendo feita. Erramos muito no passado e serviu para que nós não podemos errar mais. Se nós errarmos hoje, amanhã nós vamos tentar corrigir esse erro, porque naturalmente todos aqueles que tentaram, erraram. E todos aqueles que erraram, as urnas estão dizendo por si. Bom, para finalizar, 5 mandatos de vereador, presidente da Câmara em 2002. Está na hora de Cláudio Morlé alçar voos maiores na política Cidade Ocidental? Quem me conhece sabe que eu tenho um sonho, né? Mas o meu sonho, ele está à disposição de uma sociedade. Eu sempre tive um sonho de criança. E sonho é sonho. Por que Jesus escolheu pescadores para andar com ele? Quem é pescador sabe do que eu estou dizendo. Pescador é homem que sonha.
É homem que vai, prepara a sua tralha, vai para o rio, vai tentar pescar o maior peixe. E Jesus disse: eu te farei pescadores de homens. O meu sonho um dia é ver essa sociedade se orgulhar, ter o prazer de olhar para todos. Eu não quero desprezar ninguém, mas eu quero acreditar que eu sou um dos que tem acesso a todos os grupos políticos dessa cidade. Falo com todos, pego na mão de todos. Eu não tenho dificuldade com seu ninguém. Por quê? Porque eu sei me posicionar, eu sei ficar no meu canto, eu sei servir, eu sei ser leal. Lealdade hoje na política não é para qualquer um. Mas eu sei o preço que eu pago, mas eu durmo com minha consciência tranquila. Porque aqueles que estão do meu lado têm um sentimento de gratidão. E a minha maior alegria é poder ver as pessoas que estão ao meu lado de cabeça erguida e falar assim: este é meu vereador, esse eu posso contar. Porque o slogan da minha campanha é muito claro: eu não faço política, eu faço amigos. E entre eles, você que está nos ouvindo. E eu, graças a Deus, tenho um acesso político em todos. Pego na mão de todos. Falo com todos. Recentemente, essa semana, eu encontrei com a ex-prefeita, peguei na mão dela, parabenizei pela eleição do filho dela. Na campanha eleitoral, encontrei com 3 ex-prefeitos. Peguei na mão de cada um, ex-vereadores. Então, nós temos uma simpatia para com todos, mas temos o respeito. Cada um tem a sua história, cada um construiu, cada um teve sua oportunidade. E eu respeito todos de acordo com a sua condição de vida, religiosa, mas principalmente política. Porque política passa. Eu não sou vereador, eu estou. Quem está pode se arrepender nas próximas horas, porque já não vai ser mais. Então, a pessoa que recebe esse título, ela tem que entender que é provisório. Né? E eu quero ter essa oportunidade de chegar igual eu cheguei nesta manhã, brincando com você e falando verdades. Porque a gente aprende a gostar das pessoas. E quando a gente aprende a gostar das pessoas, a gente fala o que elas precisam ouvir. Bom, Cláuber, gostaria de agradecer pela entrevista, pela sua visita e deixo espaço para suas considerações finais. Eu quero agradecer a Deus. Agradecer a minha família, aos meus amigos, aos meus colaboradores, a você que está nos ouvindo. Tenho certeza que você tem uma história para contar com esse vereador. Talvez seja pequena, mas talvez seja um livro. Eu tenho pessoas que me conhecem nessa cidade desde os anos 70 e não sabem que eu sou vereador. Porque elas dizem assim: mas você não parece ser vereador. Porque o Cláudio é o mesmo. Eu não preciso estar nos locais dizendo que eu sou uma autoridade. Não. Eu sou o Cláudio Morlé, estou à disposição sua, da sua família. Agradeço a você, Lander Jorge, pela história de vida, pela sua contribuição que você tem dado ao longo dos anos na nossa cidade em questões políticas, de informação, ao jornal O Grito, que se aproxima a celebrar seus 30 anos, 3 décadas de serviço prestado. Não é para qualquer um. Quantos meios de comunicação abriu em Cidade Central e se fechou? Porque não tem credibilidade e não acreditaram naquilo que um dia eles proporam para a sociedade. Então hoje eu quero estar aqui à disposição, quero agradecer a cada um de vocês, me colocar sempre com o coração aberto, com os braços estendidos, com a mão, para poder a gente continuar caminhando. E quando eu não der mais conta, eu estou capaz de dobrar os meus joelhos, pedir força em Deus para continuar caminhando. Porque eu tenho certeza que do outro lado tem pessoas que intercedem por mim, que rezam por mim, que oram por mim, mas que verdadeiramente nos defendem. Porque ser pessoa pública não é para qualquer um. E eu quero te convidar, você refletir muito, pois estar a serviço daqueles que nos enviou é uma responsabilidade muito grande. A palavra de Deus diz que a vida pública de Jesus, ela se tornou depois do seu batizado. Ele foi enviado. Mas antes dele se tornar público verdadeiramente, ele passou 40 dias e 40 noites no monte, orando a Deus, e lá ele foi tentado. E a Escritura nos mostra a superação que é a tentação. E o poder nos tenta. E se você não tiver Deus na sua vida, você vai cair. E o cair é do homem, e o levantar é de Deus. Que Deus abençoe vocês, a sua vida. Estamos juntos. Eu não faço política, faço amigos, e eu tenho você junto comigo para poder continuar crescendo essa cidade e ter os próximos anos vindouros para poder continuar colhendo os frutos que estamos plantando. Vamos junto, vem com a gente construir um novo mandato.